Olá pessoal, tudo bem? Oitavo ano. Estou de volta, professora Michele Carvalho, para fazer uma revisão com vocês para a prova, né? A prova está chegando, dia 3 de setembro, tá? E a gente então vai rever o uso do hífen, o uso dos porquês e as formas nominais, ok? Vamos lá então, prepara o seu material, porque a gente tem muita regrinha, muito trabalho para a gente ver aqui pela frente, tá? Fica aqui comigo, me acompanha, faz as anotações importantes no seu caderno, tá bom? Vamos lá então? Daqui a pouco eu saio daqui para não te atrapalhar, tá? Primeira coisa, gente, que a gente vai falar é sobre o uso do hífen em palavras compostas. Acompanha aqui a setinha comigo, tá? Exatamente, o uso do hífen em palavras compostas. Nós já sabemos, lembra da última aula? Justaposição, né? Aglutinação. Então, as palavras compostas por justaposição, em que os radicais se juntam sem que haja alteração fonética, vamos ver se vai receber hífen? Olha lá. Sim, se por exemplo você unir, né? Couve e flor, tá vendo? Radicais diferentes, palavra composta. Não houve nenhuma perda, nenhuma alteração na integridade aí da palavra. Couve é couve, flor é flor. Só que quando a gente une essas duas palavras de radicais diferentes, a gente também traz uma nova imagem, né? Uma nova figura, tá? Então, couve-flor, ok? Usa-se o hífen. Ano-luz, arco-íris, tá? Então, quando você pensar aí, for buscar, for ler, for pesquisar substantivos compostos formados por justaposição, você vai encontrar aí o hífen, ok? É uma das formas em que você pode utilizar o hífen para separar, então, esses radicais. Beleza? Anota, então, essa regrinha primeira aí, tá? E quando se referir a nomes de lugares, pessoal? Nomes que se iniciam com grão, ou que sejam ligados por artigos, como tá aqui, ó, grão, ou que sejam ligados por artigos. Como vai ficar? Olha aqui, Grã-Bretanha, sim, a gente usa o hífen. Grão-Pará, a gente usa o hífen. Bahia de Todos os Santos, ó, ligados por artigo definido, tá? Então aqui sim, aqui também tem o uso do hífen. Esse tracinho aqui, ó, chamado hífen. Tá bom, gente? Então, anota aí, tá? Nomes que começam com esse prefixo, ó, grão, tá? Ou aqueles que são intercalados por artigo definido, beleza? Muito bem, vamos lá, seguindo aqui. Outros nomes de lugares não levam hífen. Aí, gente, é lógico que toda regra, né, acaba tendo aí exceções. E na nossa língua portuguesa, vamos encontrar muitas exceções. Então, quando você... Guiné-Bissau, por exemplo, tá? Com a exceção de Guiné-Bissau, apesar de... Acabei colocando, né? Acho que eu fui no automático. Tá? Guiné-Bissau, você não precisa colocar o hífen, ok? Pode tirar aí, tá, gente? Foi um descuido aqui. A gente acaba indo no automático, né? Mas tudo bem. Tira aí, tá? Ó, outros nomes de lugares não levam hífen. 3. Espécies botânicas e zoológicas. Então, será que essas usam hífen? Vamos ver? Quando ele fala espécies botânicas, ele está se referindo a nomes de plantas, de flores, tá? Então, olha só. Amor perfeito leva hífen. Por quê? É o nome de uma plantinha, de uma florzinha, tá? Amor perfeito. Tamanduá bandeira. É uma espécie, né, do tamanduá, então leva hífen. Pimenta do reino. Sua mãe com certeza deve conhecer aí na cozinha, é um tempero, né? Então, essas palavrinhas, ó, relacionadas aí a botânica, né, as zoológicas, tá? Então, você quando escrever, ler, você vai perceber que elas usam o hífen, ok? Nome de plantas, tá? Bem e mal. Como é que acontece aqui com o bem e o mal?
Palavras compostas cujo primeiro elemento são as palavras... Presta atenção. Palavras compostas cujo primeiro elemento são o bem ou o mal e os elementos que se seguem se iniciam com a letra H ou com vogal. Então vamos lá, pensa aí. Bem-humorado. Começou com bem e a segunda palavra começa com H, então leva o hífen. Entendeu? Usa-se o hífen. Bem-humorado. Agora aqui, ó, começou com bem, tá? Com o prefixo bem. E a segunda palavra começa com vogal, amado, tá vendo? Usa-se também o hífen, bem-amado, tá? Mal, por exemplo, começa uma palavra com mal. E a segunda palavra com vogal, ó, mal-assombrado. Castelo mal-assombrado, a casa mal-assombrado. Então, esse mal-assombrado tem hífen, ok? Então, tá aí, ó. Anota aí no seu caderno, tá, gente? Aí, presta atenção aqui, diz aqui embaixo. No caso do advérbio bem, há palavras cujos elementos se iniciam com consoante em que o hífen é empregado, embora com o advérbio mal não sejam, tá? Então, olha o exemplo aqui. Bem criado. Porque a regra diz o que, gente? Que começando com o bem e a segunda palavra com H, ó, recebe o hífen. Ou se a segunda palavra começar com vogal, também recebe o hífen. Mas essa aqui começa com consoante. E aí, lembra que algumas exceções vão aparecer? Então, algumas palavras você também vai utilizar o hífen. Por exemplo, bem criado, tá? Agora, mal criado, junta tudo, né? Não tem o hífen, tá bom? Mal criado, tá? É bom você anotar essas palavras no caderno, pessoal. São palavras, eu sei, você não escreve todo dia, você não lê todo dia, pode cair no esquecimento, tá? Acontece. Então, quanto mais você escrever, né, mais você vai estar em contato com ela, vai ficar mais fácil, né, gente? Tá bom? Então, vamos lá. Escreve aí no caderno, coloca uma relação, regrinhas do uso do hífen e vai anotando. Igualzinho eu tô falando aqui, igualzinho eu tô explicando aqui, tá bom? Vai anotando aí os exemplos, tá? E quanto mais você escrever, mais você vai identificar. Inclusive, outro exercício legal para você fazer é crie frases. Comece a criar frases utilizando essas palavras com o uso do hífen, tá? Por isso que é importante escrever, ok? Vamos lá. Próxima regrinha, ó. Além, a quem, recém e sem. E aí, a gente usa ou não o hífen? Vamos ver? Ó. Além fronteira, sim, usa-se o hífen. A quem mar, recém-casado, sem teto. O que a gente observa aqui? Que você tem um prefixo seguido de uma palavra que começa com consoante, tá? Então, mediante aí o uso desses prefixos, você vai sim usar o hífen. Então, os prefixos são além, a quem, recém e sem. Usou esses prefixos? Fique atento à palavra, vai usar o hífen, tá? Outro exemplo aqui, ó. Encadeamentos vocabulários. Vamos ver o que é isso. Exemplos, ó. Ponte Rio-Niterói. Rio-Niterói. E aí você usa o hífen. É como se fosse assim, esse encadeamento, essa ligação, tá? Rodovia Rio-Santos. Austro-Húngaro. Ok? Então anota aí. Uso do hífen com prefixos. Vamos lá. Continuando aí as nossas regrinhas, tá? O segundo elemento começa com a letra H. Então, ele está dizendo pra gente o quê, ó? Fique atento, pode ser que tenha um prefixo e o segundo elemento comece com a letra H. Então, é sinal de que vai usar o hífen. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Pré-história. Ó o prefixo aqui, pré. Tá vendo?
super-homem, ó, super, sobre-humano, sobre. Então isso aqui, gente, ó, esse pré, esse super e esse sobre são o quê? Prefixos, tá? E aí vai utilizar o hífen, ok? Número 2. Segundo elemento começa com a vogal igual a que termina o primeiro elemento. Pensa aí. Tem um prefixo, termina com a vogal e a que começa é igualzinha. A gente vai usar o hífen? Sim, olha aí o caso do micro-ondas. Ó, terminou com O, começou com O, tá? Autoobservação. Terminou com O, tá vendo o prefixo? E começou aqui, ó, com Ozinho, tá? Semi-internato. Ah, então quer dizer que as vogais iguais não podem ficar juntas? Exatamente. Então você separa com o hífen, tá? Elas não poderão ficar juntas. Então você separa. Tranquilo, pessoal? Anota aí. Deu para entender? Vamos lá. Exceção, né? Olha o que diz aqui. Deixa eu sair aqui do cantinho para não te atrapalhar. Vamos lá. Olha só. Com o prefixo co, o hífen é dispensado. Olha um exemplo. Cooperante, tá? Coadjuvante, ok? Então não precisa. Com o prefixo co, o hífen é dispensado, tá? Ok, gente? Deu para entender? Vamos lá, próximo slide. Revisão, hein? Lembrando que nós estamos vendo aqui é revisão para a prova, ok? 3. Circum e pan. O que é isso? Prefixos. Quando o segundo elemento ele começa com vogal, eu coloquei de amarelo. Não sei se essa cor ficou legal aí para identificar, mas eu vou ler, tá? Eu queria chamar a atenção, né, justamente para esse segundo elemento. Se o segundo elemento começar com vogal, acompanha a setinha, ou com as letras H, M ou N, vai ficar assim, ó. Então o que ele disse? O segundo elemento começa com vogal, tá? Ou com as letras H, M ou N. Então nós temos circunambiente, pan-americano, panafricanismo, tá? Terminou com M, com N e começou com vogal, ok? 4 aqui, gente, ó. E diante esses prefixos aqui, hiper, inter e super. Tá de verde, né? Não sei se tá ruim de você enxergar. Mas aqui é assim, ó. Número 4. Hiper, inter e super, tá? Quando o segundo elemento começa com a letra R, olha como vai ficar. Hiper resistente. Aí você observa o que, gente? Termina com R, começa com R. Letras iguais ficam o quê? Separadas pelo hífen, tá? Hiper resistente, inter-relação, super revista, ok? Repara que você tem prefixos, ó, super, inter, hiper, todos terminando com R. E a segunda palavra também começando com R. Então, ao invés de ficarem juntas, não pode. Você separa com o hífen. Tá legal? Muito bem. Outro exemplo aqui, tá vendo? Como tem muita regrinha, né, gente? Aí eu te pergunto, você vai gravar isso tudo? Então você precisa o quê? Praticar, escrever, entendeu? Também não adianta ficar só ouvindo a videoaula. Você tem que pegar o caderninho, você precisa escrever. É praticando, tá? Coloque essas palavras no caderno. E aí, já copiei. Não é isso. Crie frases. Pense na regra, na utilização dessa regra. Observe o que ele diz quando o segundo elemento começa com a letra R. Perceba se essas letras, né, são iguais, tá?
são diferentes, enfim, ok? Para que você consiga, então, no dia da prova, lógico, né? E não só no dia da prova, para que você tenha esse conhecimento e leve aí para toda a sua escrita, né? Todos os registros formais que você tiver que realizar, as redações que você tiver que fazer, você vai aplicar a escrita correta de acordo com a norma padrão da nossa língua portuguesa, tá bom? Bom, 5, gente, ó. Prefixo ex e o vice. Como é que vai ficar? Será que recebe aí o hífen? Sim, né? Olha aqui. Ex-mulher, vice-presidente, vice-prefeito, vice-diretor, vice-reitor, tá? Então, você vai utilizando com o hífen, esses prefixos aí, ok? Opção 6 agora, regra 6, melhor. Pós, pré e pró. Quando são acentuadas, olha aí. Pró acentuado, pré acentuado, tá vendo? Pós também acentuado, tá? Vamos ver como é que vai ficar, ó. Pós-moderno, pré-escola, pró-europeu, tá? E aí você usa o hífen quando esses prefixos estiverem acentuados, ok? Muito bem. Copiou, organizou, vamos seguindo, próximo slide. Então, pessoal, olha como era a palavra e agora como deve ser escrito de acordo aí com o nosso novo acordo ortográfico, né? Com o uso do hífen, tá? Então, assim, antes do acordo era antirreligioso, separado, agora é junto, tá vendo? Dobra o Rzinho, tá? Antissemita, dobra o S. Autoaprendizagem, agora é junto, tá vendo? Autoestrada é junto, contra-regra, junto, dobra o R. Contra-senha, dobra o S. Extraescolar, junta. Extra-regulamentação, junta e dobra o R. Então, fique atento aí a essas palavras. Não se escreve mais desse jeito, ok? Essa primeira coluna aqui da esquerda, ela não pode mais ser utilizada, beleza? Falei assim, pausadamente, para que você entenda como era e agora é assim, tá? Então, o que você faz aí no seu caderno? Escreve a forma correta. Agora é dessa forma. São as palavras aqui que não usam mais o hífen, ok? Tá, gente? Presta atenção aí, hein? Muito bem. Presta atenção. O hífen, ele permanece quando o prefixo termina com R. Ó, hiper, inter, super. E a primeira letra do segundo elemento também é R. Vamos ver o exemplo. Hiper, requintado. Super, resistente. Por quê? Terminou com R, começou com R. Nesse caso, você não vai juntar para dobrar. Elas vão ficar com o hífen, porque elas já existe essa palavra com os dois R's, cada um terminando e um começando, entendeu? Então aqui você só põe o hífen, aqui sim usa-se o hífen, tá? Quando um prefixo termina com R e a próxima palavra começa também com R, entendeu? Então neste caso você usa o hífen, tá? Muito bem. Eu coloquei aqui a última página do seu livro. Por quê? Porque lá você também encontra as regrinhas, ó, regras estudadas sobre o uso do hífen. Então, de repente, também fica mais fácil para você na hora de estudar, né? Para a prova, no dia que você for realizar a prova, tá bom? E se você não teve a oportunidade de corrigir, se você faltou por algum motivo, se você não conseguiu assistir à videoaula, então está aí para você fazer o complemento, né?
Ou seja, vamos lá, emprega-se o hífen, vem aqui comigo para a direita, ó. Emprega-se o hífen, palavras formadas por sufixo de origem tupi-guarani. Então aí a gente usa o hífen, tá? Aqui em cima, usa-se o hífen, palavras que diferenciam espécies botânicas e zoológicas. Lembra? Amor perfeito, né? Aqui embaixo, emprega-se o hífen, prefixo terminado em consoante, mais o segundo elemento iniciado pela mesma consoante. Lembra do caso do R? Hiper, né? E aí começa com R também, tá? Então usa-se o hífen. Vamos aqui para o meio. Em cima, ó, superior. Prefixo mais o segundo elemento iniciado pela letra H. Então aqui, ó, super-humano. E tem o caso da exceção, né? Do sub-humano, tá? Então anota aí. Confere se você já tinha anotado. Aqui embaixo, emprega-se o hífen quando prefixo terminado em vogal mais o segundo elemento iniciado pela mesma vogal. Então é o caso do micro-ondas, tá? E aí nós temos uma exceção também, que é a coordenação, né? Começa com o co, mas nesse caso aí permanece junto. Tá? Vamos lá para o lado esquerdo. Ó, emprega-se o hífen em palavras compostas iniciadas pelos advérbios bem ou mal e com o segundo elemento iniciado pela letra H ou vogal, tá? Com exceção do bem-vindo, né? Aqui em cima, gente, nomes próprios de lugar que começam com adjetivos grão, grã ou verbo, tá? E aqui embaixo, para finalizar a parte do hífen, emprega-se o hífen com os seguintes prefixos. Sempre se deve utilizar hífen: ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró. Então tem prefixo, usa hífen. Tem um desses prefixos aqui, pode usar o hífen. É isso aqui que tá falando, beleza? Tranquilo? Muito bem. Então agora a gente vai relembrar o uso dos porquês. Sim, porque também vai cair na sua prova, tá? Então vamos lá, gente. Quando é que a gente usa os porquês? Como nós utilizamos os porquês, tá? Então presta atenção aqui nesse esqueminha, ó. Primeiro, repara que esse porquê, ele está separado, ele tem um acento, tá vendo? Ele é sempre usado no final de uma pergunta, tá? Então você faz uma pergunta e coloca no final esse porquê. Ele vai ser separado com acento, ok? Você faltou ontem porquê. Esse porquê da frase é separado com acento circunflexo, ok? Esse porquê junto com o acento circunflexo, olha só, ele sempre vai aparecer depois de um artigo. Ele representa o motivo de algo, tá? Então, quando você lê a frase, você vai logo perceber que antes desse porquê tem um artigo, ok? E com certeza ele está se referindo ao motivo. Se você conseguir substituir pela palavra motivo, você também identifica que esse porquê deve levar um acento circunflexo para diferenciar, tá? Diferenciar o quê? Ó, esse porquê aqui usado para resposta, para explicação. Então, se eu faço uma pergunta e você me responde com porquê, deve usar esse porquê aqui, ó. Né? Lembra que eu perguntei? Ah, você faltou ontem por quê? E aí, de repente, você responde aí: porque fui ao médico, professora. Entendeu? Então, esse porquê no início da frase é junto, tá? Porquê de resposta, porquê de explicação, ok? E o porquê separado sem o acento, tá? Presta atenção aqui, sem o acento, tá? Você vai utilizar no início da pergunta, né? Entendeu?
Você pode também utilizá-lo quando fizer perguntas indiretas, tá? Pergunta indireta não tem ponto de interrogação. Você vai perceber que é uma pergunta. Alguém está querendo saber alguma coisa, fica ali meio que subentendido, sabe? Você consegue perceber que no fundo a pessoa está querendo perguntar, está querendo saber algo, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui algum exemplo aqui, ó. Presta atenção aqui. Olha esse primeiro balão aqui, ó. Por que você fez isso? Repara, é uma pergunta, é uma frase interrogativa, né? Melhor dizendo, tá? Olha o ponto de interrogação. Então, no início dessa pergunta, a gente tem o porquê separado. Por que você fez isso? Tá? Aí alguém responde, fiz isso porque achei que era necessário. E aí tá explicando, né? Porque achei que era necessário. Aí aqui tem uma outra pergunta, ó, aqui embaixo, aqui do lado, tá? Só que o porquê está no final, tá vendo, da pergunta? Só que aqui, ó, como ele está no final, ele é separado e ele recebe um acento circunflexo. Igual aqui tá falando, ó, usado sempre no final da pergunta, tá bom? Então, sabemos que você não estudou hoje. Por quê? Esse porquê, ele até ganha ênfase, né? Mais força, tá? E aqui, nesse lado aqui, ó, acompanha a setinha, pessoal. Ó, eu não sei o porquê de não estudar todos os dias. Repara só, esse porquê junto com acento circunflexo, ele tem o que antes dele? Um artigo. E ele identifica pra gente o quê? O motivo, né? Eu não sei o motivo de você não estudar todos os dias. Percebeu? Quando você consegue fazer essa troca, essa substituição, então esse porquê no meio da frase, seguido de artigo, ele é junto com o acento circunflexo. Deu para entender? Na verdade, deu para relembrar? Isso não é matéria nova não, né, gente? Estamos aí revisando para a prova, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos seguindo, estamos quase acabando. Vou falar agora das formas nominais, né? Por quê? Porque também é matéria de prova. As formas nominais, elas são particípio, gerúndio e infinitivo, tá? A terminação dos verbos no infinitivo, ó, são os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Ar, ir, ok? Gerúndio traz pra gente a terminação NDO, né? Cantando, falando, brincando, estudando, tá? E o particípio, né? Ado, ido, falado, tá? Estudado, feito, ok? Então fiquem atentos aí ao final, às formas nominais, tá? Muito bem. Olha um exemplo aqui, gente. Estudar, estudando, estudado, tá? Essa é a terminação. Classificação das formas nominais: infinitivo, particípio e gerúndio. Só para relembrar aí com você, tá, gente? Então é isso. Eu vou finalizando essa aula por aqui. Nós teremos outra aula também. Não se preocupem, tá bom? E a gente vai conversando mais e fazendo atividades, tá? Fiquem com Deus. Deixa eu aparecer aqui para te dar um tchau. Tá? Tchau, tchau, gente.